Bom dia, moçada, bom dia, irmãos amados, tudo bem? Estamos aqui novamente, em mais uma escolinha bíblica dominical, neste domingo. E hoje nós temos o tema inferioridade e autoestima. Nossa base bíblica está em Salmo 139, versículo 1 a 16. Acompanhem comigo a leitura. O título é A Presença de Deus, Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantará nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então essa é a nossa base bíblica e queria iniciar com uma introdução. Vez por outra, a visão errônea sobre nós impede que vivamos bem conosco, com os outros, com Deus e com a Igreja. O conceito que temos sobre o que somos, nossos pontos fortes, fracos, as habilidades, o valor que atribuímos a eles podem fazer toda a diferença para viver em abundância que o Evangelho nos propõe. Vivemos tempos em que a imagem externa tem sido extremamente valorizada. Aqui eu chamo, irmãos, o começo do estudo. Eu vou repetir. Vivemos tempos em que a imagem externa tem sido extremamente valorizada. Isso aqui é para nós cristãos. Tempos em que somos frequentemente comparados com modelos superficiais. O número de academias de ginástica tem aumentado em função da procura. Mas veja bem, não apenas pelo interesse por uma qualidade de vida melhor, mas a maior parte em busca de uma aparência que atenda ao padrão que a mídia tenta impor. Aí que nós temos que nos atentar. Não podemos viver em função da mídia, da sociedade, o que ela acha, o que ela não acha. A gente tem que viver em função de e para Deus. Isso é o que importa para nós cristãos. É andar em novidade de vida e cada vez mais agradando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A moda, hoje, ela dita as regras que tem capacidade de direcionar nossos gostos e gastos. É outro sinal de alerta que temos que nos atentar, os cristãos. É comum ouvirmos pessoas que dependem da opinião alheia como ponto de referência do que é certo. Isso tudo tem um preço que, por vezes,
vai além do que podemos suportar. Quantas vezes nos vestimos, vou repetir, olha, quantas vezes nos vestimos ou usamos determinado acessório não por gostarmos, mas apenas para estar na moda ou agradar outras pessoas. Se chegou nesse ponto, temos que recomeçar de novo. Temos que ir lá, iniciar tudo de novo e fazer tudo novo. Porque não podemos agradar pessoas. Nós precisamos agradar quem? Agradar ao Senhor, a Jesus Cristo. Poucos se interessam pelo que somos, mas pelo que ostentamos ou aparentamos ser ou ter. Aliás, há quem considere fraqueza ou ingenuidade pontos que, sob o referencial bíblico, são louváveis. Então, vamos ver esses pontos. Vamos dividir esses pontos em sete etapas. Vamos avaliar alguns deles. Vamos começar com uma perguntinha. No primeiro ponto, existe diferença entre autoconceito, autoimagem e autoestima? O que vocês acham? Todos nós temos um conceito próprio que pode coincidir com o que realmente somos ou não. Alguns nem percebem que tal conceito é puramente teatral. Olha que interessante aqui. Alguns não percebem que tal conceito é puramente teatral, fruto de um personagem que assumimos e que não tem nada a ver com o que Deus projetou para a sua vida. Há pessoas que procuram demonstrar que são calmas, quando na verdade são extremamente nervosas. Mas tal atitude não se mantém por muito tempo. Mesmo que ela tente aparentar uma pessoa que ela não é, chega uma hora que vem tudo à tona. Ela mostra realmente a realidade dela, a dificuldade realmente que ela tem. Então ela não consegue se manter por muito tempo. Cedo ou tarde, a verdadeira personalidade é revelada. Isso é para todos nós. Não adianta fingir. Cristão não tem como fingir. Porque primeiro incomoda. Você quer ser uma pessoa que você não é? Pede para Deus em oração para ela transformar você. Fica mais fácil. Você no meio da irmandade, querer mostrar uma qualidade que você ainda não tem, um fruto que você não tem, clama para o Senhor, para Ele mexer no teu caráter, para você se libertar de que tentar passar uma imagem que você não é. Que aí fica pior. O seu testemunho vai ser pior, porque no fundo todos sabem os defeitos. Que quanto mais a gente convive junto, mais a gente sabe o defeito do irmão. Mas isso é porque isso faz parte. Porque a gente precisa amar mais, liberar amor. E o Senhor ajudar cada um nas suas dificuldades. Né? Mas para isso precisamos também querer mudança de caráter, né? Senão não tem como. Então não dá para sustentar uma coisa que você não é. Quando avaliamos nossa competência e relevância e a influência que exercemos no meio em que vivemos, aí sim estamos lidando com nossa autoestima. Essa avaliação deve ser equilibrada e requer maturidade para alcançar resultados confiáveis. Ponto de equilíbrio. Outro item que me chama a atenção aqui. Ó. A hipervalorização própria são sinais de instabilidade emocional ou espiritual, além de provavelmente terem raízes mais profundas do que pensamos. Então nós vimos o primeiro ponto, né, que se tem a diferença entre autoconceito, autoimagem e autoestima. Vamos ver o segundo agora? O segundo é autoestima versus inferioridade. Nunca seremos o tempo todo confiantes ou inseguros. No decorrer da vida, passaremos por autoestima ou baixa estima. Isso é normal. Provocados por quem? Por nós mesmos. Por outras pessoas ou até por Satanás. Sentimentos como soberba, orgulho, vaidade,
Autodesprezo, inferioridade, baixa estima não estão em consonância com o que Deus orienta em sua palavra. Devemos estar atentos para não cair como quem? Lembra do exemplo? Lembra do rei Nabucodonosor? Que, iludido com seu pseudo-poder, desceu aonde? Ao patamar de um animal. Vocês conhecem a história. E lembrando também de não pensarmos como Samuel, que julgou que o filho de Jessé, a ser ungido rei, seria mais forte, mais bonito e mais alto. Mas Deus não olha a aparência, ele vê o coração. E escolhido foi o rei Davi. Então esse é outro ponto. Um terceiro ponto, causas de inferioridade. Vamos ver alguns fatores aqui que podem interferir em nossa autoestima? O relacionamento entre pais e filhos são fatores que interferem em nossa autoestima. Compreendemos quanto é importante para o filho saber que os seus pais pensam dele. Isso é muito importante. Sua autoestima será diretamente proporcional, em grande parte, ao valor expresso por seus pais, atitudes positivas aos filhos como elogios justificados, carinho, valorização, respeito e atenção vão beneficiar a autoestima. Enquanto superproteção, frieza, distanciamento, cobranças além da capacidade do filho, certamente provocarão sua baixa autoestima. Então, nos atentar, né, nesse ponto também. Precisamos achar a balança, né? O elogio na hora certa, né? O pegar no colo, o carinho, o amor. E também tomar cuidado na parte de superproteção. Essa frieza, esse distanciamento, cobrança acima da capacidade da criança não é legal. Então, que Deus nos ajude, né? Papais e mamães aí, pra gente fazer dentro da vontade do Senhor. Agora vamos para o outro fator que impede a autoestima, que é nossa história carregada de experiências. Pessoas cujas histórias são marcadas pelo fracasso tendem a desenvolver baixa autoestima. Falta de perspectiva quanto ao futuro, por só se avaliarem pelo pouco que deu certo. São pessoas que psicologicamente estão somente com a visão negativa. Então ela acaba criando isso aí. Ela acaba criando por quê? Porque ela só pega as experiências que teve negativa. E acaba não conseguindo caminhar, não consegue, né? Com as experiências dela, ela não consegue vencer. Porque teve alguns projetos, algumas coisas na sua vida que foi negativa. Mas não pode, tem que virar a página. Né? Tem que virar, né? E confiar no Senhor para que ela consiga trazer e ocasionar para a vida dela coisas positivas. Então ela tem que virar a chave. Outro fator de autoestima que impede: pecado. Culpa e remorso por contrariar os preceitos de Deus podem nos levar a uma autocrítica negativa e a decepção. Além disso, o fato de saber que desagradamos ao Pai nos deixa inseguros quanto à sua aceitação. E nos vemos como pessoas indignas do perdão e do amor de Deus. Outro fator que influencia: alvos inacessíveis. Partindo de padrões irreais, podemos querer alcançar o que não temos estrutura ou meios, o que leva o quê? A frustração e sentimento de incapacidade e inferioridade ante os outros. Quer fazer uma coisa irreal, não tem como. Por isso que a gente tem que pedir direção para Deus para fazer dentro da vontade dele o que já tem projetado dele para contigo. Outro ponto agora. Implicações da inferioridade.
Tem pessoas que sofrem de baixa autoestima, que se sentem inferiores às outras, enfrentam problemas decorrentes da seguinte leitura de si própria. Primeira, dificuldade de relacionamento com Deus. Podemos nos sentir tão pequenos que achamos que nem mesmo Deus nos aceita e valoriza. Revoltamos-nos contra o que Ele não faz ou não muda, além de culpá-lo pelo que somos. Olha só. O amor eterno e incondicional de Deus, ele é expresso em um versículo, em um livro, Jeremias 31:3. Acompanhe comigo. Aí que tem um versículo que fala muito com a gente. Jeremias 31:3. Eu, vindo de longe, apareci a eles. Esse eu é Deus. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. O que o Senhor está falando aqui pra gente? Que o amor eterno, incondicional de Deus pode nos ajudar a que amemos nós próprios e tenhamos melhor relacionamento com o Senhor. Outra implicação de inferioridade. Então falamos da dificuldade de relacionamento com Deus, né, que foi a primeira. Agora, dificuldade de relacionamento com os outros. Dá para imaginar quanto uma pessoa com baixa autoestima pode tornar-se insuportável, rancorosa, amarga, reprimida e triste. O isolamento é uma consequência de tal comportamento. Ele ajuda a pessoa a se tornar uma pessoa amarga, rancorosa. Muitas pessoas se utilizam dessa maneira de ser para chamar a atenção e manipular as pessoas. Outras são incapazes de se sentir amadas. Outra implicação, dificuldade de relacionamento consigo mesmo. Muitas vezes a baixa autoestima nos impede de ver quem e como realmente somos. Devemos sempre lembrar que, aos olhos do Pai, somos preciosos. Tanto que Ele deu seu Filho para salvar-nos da perdição eterna, pela fé. Ele também capacitou pessoas que podem nos ajudar quando atravessamos dificuldades. Quem são essas pessoas, gente? Irmãos, pastores, líderes, conselheiros, psicólogos cristãos, irmãos em Cristo, estão ao nosso alcance. Para obtermos ajuda, precisamos recorrer. Os irmãos, lembra que nós somos o corpo de Cristo. Todos fazem o corpo, onde o cabeça é Jesus Cristo. Então, nós temos muitos cristãos, muitos amados irmãos, que estão prontos para nos ajudar. Precisamos só recorrer para que o Espírito Santo use dos líderes, use dos irmãos, para auxiliar e te ajudar a você conseguir avançar, superar e curar. Muitos irmãos em Cristo estão ao nosso alcance para o quê? Obtermos ajuda, a fim de que tenhamos compreensão correta de que somos e do que precisamos fazer para nos ajustar corretamente de acordo com a palavra de Deus. Outro ponto, implicações da supervalorização, orgulho e soberba. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, acompanhe comigo. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Resumindo, a soberba precede a ruína. Esse sábio provérbio pode nos alertar quanto ao perigo de nos supervalorizarmos. Ter a consciência dos nossos talentos e reconhecer o que fazemos bem não é soberba. Soberba é quando nos esquecemos de que tudo o que somos e temos devemos ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo. Acompanhe comigo a leitura
Separei alguns versículos. Salmos 24, versículo 1. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Acompanhem comigo. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã? Pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Palavra de Deus. E esse pecado produz em nós a necessidade de louvor, reconhecimento e aplauso por parte dos outros. Aí isso vira o quê? Idolatria. Atenção! A queda é uma das grandes consequências da arrogância. Conviver com uma pessoa que é simplesmente the best, a melhor, o máximo, também é muito difícil. Pois só ela é boa. Tais pessoas que não dão oportunidade a outros são críticas, superficiais e não reconhecem o valor dos demais. Então isso é um agravante. As pessoas, elas estão totalmente envolvidas pelo orgulho, supervalorização e soberba. E que Deus ajude a essas pessoas para que elas vejam que Deus está acima de tudo. Agora vamos para uma aplicação com uma perguntinha. Como alcançar a autoestima adequada? Como alcançar o equilíbrio? Consigo fazer isso sozinho? Não consigo fazer sozinho. Como eu vou conseguir essa vitória? Como que eu vou transmitir essa mudança? Como eu vou conseguir alcançar o objetivo? Na palavra de Deus, encontramos os parâmetros para dirigir cada setor de nossa vida, inclusive a parte psicológica. Nossa comunhão com Deus pode proporcionar uma verdadeira terapia. Meditação, oração. Ele fala. Ele nos conhece melhor que todos. Podemos nos abrir em cristalina transparência, pedindo cura e perdão, bem como o retorno ao projeto original de Deus para nós. Deleitar-nos na Bíblia, que nos oferece grandes desafios de beleza espiritual. E com isso, vamos agir com sabedoria, não obstante nosso exterior bens ou status. Eu queria fazer uma reflexão. Precisamos redescobrir e pôr em prática orientações que encontramos na palavra, como perdão daqueles que provocaram a nossa baixa estima. Quer dizer, a gente dá o passo. Por outro lado, não devemos culpar outros e abster-nos de responsabilidade se a falha for nossa. É saudável resgatar dons, talentos e habilidades que de forma tão especial nos faz úteis na obra do Senhor. Ele nos deu esses dons e, como a própria Bíblia ensina, os que usarem bem esses talentos ganharão outros. Palavra de Deus. Então, como é que eu acho o equilíbrio? A gente botando em prática o perdão, a meditação, a oração. E aí a gente consegue avançar. E aqui vamos chegando à conclusão. Deus tem uma maneira especial de ver você. Mesmo que nós não nos valorizemos ou que outros não façam, cada um de nós é precioso para o Senhor. Você é muito importante para Deus. Ele ama. Ele ama tanto que Ele deu Jesus Cristo na cruz por nós. Por esse amor incondicional. Então, você, independente de como você está hoje, a dificuldade que você tem hoje, Cristo está contigo. Deixa Ele ser o centro do seu coração, que tudo isso vai passar.
Ele que nos criou, nos conhece e pode nos fazer desfrutar de um viver saudável, capaz de irradiar a sua beleza todos os dias na sua vida. O pecado certamente interfere nesse processo. A soberba é pecado, mas ter autoestima baixa é atitude contrária de Deus. Devemos buscar equilíbrio e observar como temos tratado as pessoas e reconhecê-las como gostaríamos de ser tratados e reconhecidos. Então, amados, aqui a gente vai chegando já no final desse estudo, dessa meditação, e que o Espírito Santo nos ajude você diante das dificuldades, para que a gente busque oração, de coração aberto mesmo, oração verdadeira, que o Senhor realmente ele deu o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre o muito e o pouco. Andar nessa balança aprovada pelo Senhor. Como é que eu vou conseguir achar o ponto dessa balança? Onde está, onde chega no equilíbrio agradável a Deus. É só aqui. Não tem outra maneira. Não tem questionário, não tem atalho. É você meditar, tirar teu tempo todo dia e começar a se aprofundar e permitir, a partir do momento que você lê, você permita ele mudar aquilo que hoje vamos dizer assim, está feio dentro de você. Tem muita coisa que é feia. Tem muita coisa que nós já sabemos que o Senhor já mostrou que é para você permitir a retirada, para você avançar, marchar e crescer, só que você não permite. E aí fica difícil você chegar na meta, no objetivo, né, de ascensão, de brilhar, né, de ajudar o próximo, de ser conselheiro do seu irmão, se você também, em muitos dos pecados ou dos problemas, você continuar massageando ele, sabendo que não leva a nada, não ganha nada com isso, na verdade só perde, porque Filho de Deus, por Cristo Jesus, quanto mais é rebelde, quanto mais ele quer fazer o pecado que já foi exposto para ele, mais tratado ele vai ser. Aí é mais luta, mais tribulação e mais deserto. Então que Deus te ajude, Deus nos ajude, a gente a cada dia estar livre, a cada dia buscando a santidade e a cada dia permitindo a transformação em nosso caráter, para o caráter de Deus e não do mundo. Amém? Bom domingo a todos. Deus abençoe vocês, moçada. E se Deus quiser, logo estaremos juntos, né, na igreja. Valeu, abraço.